E aí, meus queridos, eu sou o Wagner, este é o canal Tragicômico, bora pro vídeo de hoje. Vamos falar da Gabriela Prioli. A Gabriela Prioli deixou a esquerda meio revoltada na última semana. Volta e meia isso acontece também, porque assim como a Tabata Amaral, ela não é extremista o suficiente pra ficar de boas com a esquerda o tempo inteiro. Então ela é muito ponderada e por isso a esquerda não curte. A esquerda tá pé da vida com a Prioli, chamando ela de loira burra e os caramba. Quem mandou sinalizar justamente para a turminha do bem, que não aceita ser minimamente contrariada e exige adesão completa de suas pautas para não promover cancelamentos. Pois é. E aqui eu peguei um dos exemplos aqui, ó, que é esse cara. Prioli. O sucesso dela é porque ela é rasa como um pires e só consegue elaborar coisas que a classe média do mesmo recorte que ela consegue entender. Fala no mesmo nível de abstração onde transita a pequena burguesia alienada da classe média que se acha. É espelho e a galera adora espelho. Crítica muito profunda, né? Olha quem teceu essa crítica. Professor de história, apaixonado por economia, educador popular, militante marxista organizado no PSOL. Militante marxista organizado no PSOL. Esse manja, esse é inteligente. Esse tem, com certeza, muita moral para falar que a Prioli é rasa como um pires. Porque ele defende uma ideologia que não é rasa. É muito profunda, complexa e faz todo sentido. Ele é apaixonado por economia e é marxista. Esse cara é profundo. Ah, ele é o cara do Saia da Matrix. Mihihi. Cara, esse maluco já falou umas coisas incríveis. Não, agora a gente vai ter que procurar algumas opiniões desse cara. Agora vocês vão se divertir. Vamos dar uma olhadinha. A Prioli é rasa. Ele é profundo. Vamos ver a profundidade desse cara agora. O contrário da experiência com Hitler. Os gulags, por sua vez, também não podem ser comparáveis aos campos de concentração. Gulags eram campos de trabalho. Havia falta de mão de obra na União Soviética. Eles não poderiam desperdiçar braços. Entendi. Ah, então se é assim, sim. Aí tá um pensamento muito profundo. Eles não podiam desperdiçar braços. Aí eles faziam esses campos de trabalho forçado. É escravidão, mas era uma necessidade? Realmente, profundo. Não posso negar, muito profundo. Tem mais, calma. Assim como eu, por exemplo, eu sou contra, por princípio, a pena de morte. Peraí, vamos pra esse depois, porque esse aqui não é ele. Esse aqui é um outro comunista idiota. Deixa esse pra outra hora. Bloomberg mostra... É aqui, é o mesmo, tá? Mas agora eles estão juntos, então vale. Bloomberg mostra o que eles chamam de um fechamento neo-stalinista da sociedade civil na China e que o Partido Comunista começou agora a passar o cerol nos think tanks liberais que existiam lá e fechar o cerco dentro das universidades e combater cada vez mais o pensamento liberal. Então, por exemplo, existe o Instituto Mises na China, quer dizer, existia até ano passado. Instituto Mises na China, o Instituto Mises foi fechado porque, de repente, o partido lá, o Estado começou a sede de você está com irregularidade, vai ter que ser fechado. Mas tem que fechar. Não, que fechar, eu também acho. Não tem a menor dúvida. Onde esses caras dizem, os caras falam às vezes assim, mas tem censura. Mas esse tipo de coisa, não censurar, o que acontece? Olha o que está acontecendo. A gente está, a nossa internet, ela está toda, foi fatiada, né? Saiu há poucos dias um estudo, um desses jornalões, agora não me recordo, com os tamanhos, por exemplo, dos YouTubers e tal. Sim. É ridículo aquilo ali. E é tudo bombado com bot, é tudo bombado com grana, é tudo bombado via essas redes de think tanks, essas coisas. Então, se a China zela minimamente pela manutenção do seu programa, ela tem que... Tem que censurar, porque se não censurar, as pessoas podem acabar fazendo o quê? Podem acabar escutando e questionando. Podem acabar achando que o liberalismo faz mais sentido que o comunismo. E se a China preza minimamente pelo seu programa comunista, porque ele nem falou, mas enfim, né? Se ela preza minimamente pelo comunismo, tem que censurar. Porque você vai deixar pessoas pensarem por conta própria para desenvolver senso crítico? Não. Tem que censurar. Porque esse cara é profundo, entendeu? Esse cara, ele é outro nível de profundidade. É assim que pensa uma pessoa profunda, vocês estão vendo? Tem mais. O trabalho do mundo. Atenção.
Sei que escuto muito mito de que a China tem trabalho escravo, onipresente, e por aí vai. Como é difícil desmistificar isso. Isso. Porque a gente tem. Eu costumo dizer, assim, até para tu dar uma respiradinha assim aqui. Entre nós a gente discute. Quando a gente fala das experiências socialistas, eu estou falando com os camaradas, eu sou super crítico. Vamos sentar, vamos conversar, o que deu errado, tá? Agora, quando eu estou falando com um liberal, eu defendo qualquer coisa. É mais ou menos assim, ó. Se a China é socialista ou não é socialista, a gente pode sentar e fazer uma discussão séria, bacana, porque tem muita coisa que dá pra gente ver. Agora, se eu estou falando com um liberal que vem aqui e diz, porque a China atingiu sucesso por causa do liberalismo, porque abriu o seu mercado, aí eu digo, não quer saber, a China é socialista, sim, porque tem poder popular. Mas a gente tem que entender, o Jones sabe muito bem disso e a galera que acompanha aqui sabe. A nossa guerra também é retórica, gente. Uma das coisas que a gente fala, mas a China é imperialista também, tu tá trocando um imperialismo por outro. Isso também é uma coisa, gente, que é muito difícil de desmistificar. Outro dia me perguntaram assim, Humberto, mas tu não tem crítica nenhuma à China? Claro que tem, é evidente que tem, é evidente que a gente tem. Mas a gente não pode relativizar esse tipo de coisa, porque aí a gente dá margem para esse tipo de discurso. Porque o chinês trabalha 16 horas, porque a China é imperialista, sabe? E isso, a gente tem que ser radical contra esse tipo de argumentação. Tem que negar. É isso, então, o cara super profundo. Tem que mentir na hora de debater. Na hora de debater, você só discorda. Você não precisa acreditar no que você tá falando, você só discorda. Você só fala, não, a China é perfeita, maravilhosa, totalmente socialista, não tem um mérito sequer na abertura de mercado, não. Quando você tá debatendo com o liberal, você tem que simplesmente discordar de tudo que ele tá falando, mesmo que você não acredite, mesmo que seja mentira. Esse é o cara super profundo que tá lá criticando a Gabriela Prioli, falando que ela é rasa como um pires. Parabéns pela sua profundidade, meu querido, você é realmente um exemplo. Voltamos ao Twitter, né? Mas aí você me pergunta, beleza, Wagner, mas por que eles estão tão pistola com a Gabriela Prioli? O que ela fez pra merecer isso? Cara, ela simplesmente não foi radical. Basta, é suficiente para que um esquerdista queira se revoltar com um influenciador que tenha engajamento. Eu ia até falar que tá mais alinhado com a ideologia deles, mas esse não é o ponto. Se tá alinhado, tem que ser totalmente fiel à narrativa. Senão, eles vão cancelar mesmo. E vão começar a escrotizar. E não importa se é mulher, não importa se já defendeu as pautas deles várias. Não. Tem que ser 100% fiel, porque no momento em que não for, aí tá liberado todo tipo de comentário absurdo, sexista. Pode chamar de loira burra, pode falar o que quiser, que aí não tem problema, porque ela merece. Afinal, ela não cumpriu 100% com a cartilha. O Curiçu explicou aqui, mais ou menos, né, o que aconteceu, ó. Sabe a manifestação do dia 12 que flopou? A Prioli criticou o MBL por algumas medidas, como aquele boneco do Bolsolula. O PT não iria a uma manifestação contra o Lula, mas ela também atentou ao fato de que era um exagero tentar sabotar a manifestação e dizer que o MBL é fascista. E também teve o fato que ela disse que as pessoas estavam muito desunidas por ideologia, e existem bons pontos na esquerda e na direita. Aí a esquerda ficou. Como assim ela disse que há coisas boas na direita e não disse que o MBL é fascista? Então basicamente foi isso. Enlouqueceram com a Gabriela Prioli, simplesmente porque ela falou que o MBL não era fascista e quis manter um discurso um pouco mais moderado. Não quis radicalizar pro lado deles. E aí você tem todo tipo de acusação, difamação, foi parar nos trending topics, sendo linchada, escrotizada, porque lá, mano, né, você tá no meio da patotinha do bem, é assim que funciona. E um dos comentários mais incríveis que eu vi, que amplia um pouco mais a nossa discussão, foi esse aqui, ó. Um tal de Thiago postou um vídeo falando que a Prioli é muito inteligente, acusando a Prioli de ser o que esse cara fala neste vídeo. I want universal health care, and I think workers should own the means of production. I'm racist. Wow, what is a person to do? Both of these things are really radical, and I don't want to associate myself with either party because they sound like the same thing to me. I'm a very smart person. Vocês entenderam a crítica, né? Basicamente, ó, a esquerda radical que o cara desenha no comentário dele é defender o SUS. Esse é o radicalismo da esquerda. É basicamente a pessoa que está falando que quer um sistema de saúde universal. Então, quem defende o SUS é o esquerdista radical.
E aí o contraponto do radicalismo da esquerda seria o quê? Um racista. Simplesmente a direita radical é racista. E aí o que a Prioli é? A Prioli é o centrista que observa esses dois argumentos radicais e tenta se manter neutra, né? Falando, não, as duas opiniões são muito radicais. E eu não quero que as pessoas pensem que eu estou fazendo parte de qualquer um desses lados. Porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Então, basicamente, eles estão falando que uma pessoa inteligente perceberia facilmente que a esquerda radical ainda é super moderada e só quer coisas boas e só defende o bem, enquanto a direita radical sim é que é tóxica. E essa deve ser combatida com veemência, porque do contrário, você é só um idiota que está ajudando a direita ao não se posicionar contra a direita, porque eles são simplesmente racistas, enquanto a esquerda é do bem, mesmo quando está no seu polo mais extremista e radicalizado. Obviamente, essa é só uma crítica muito idiota, mas que ela é bastante sintomática, porque tem muito esquerdista que acha que é isso. E aí eu até falei aqui, ó, vocês já viram algum esquerdista definindo a direita como algo ao menos próximo do que a direita de fato defende? Até onde eu vi, isso aqui é o melhor que eles conseguem fazer. E se acham realmente muito inteligentes por isso. O legal é isso, né? A pessoa que vê esse meme, concorda e fala, nossa, tá muito certo, ela se acha muito inteligente, né? Insinuando que o centrista que tenta ficar mais equilibrado ali acha que é inteligente, mas não percebe uma coisa tão óbvia. O problema desse meme, e que é muito óbvio, mas que o esquerdista idiota não consegue perceber, é simplesmente o quê? Isso aqui não é uma posição radical da esquerda. Uma posição radical da esquerda é o comunismo, o autoritarismo geral do Estado, é um Estado controlando toda a nação, são as gulags, é o cara que tá passando pano para trabalho escravo, para campo de concentração, porque era uma necessidade, é o cara que tá passando pano para censura. Então, basicamente, eu poderia fazer o mesmo meme, só, assim, atenuando o discurso radical da direita, fazendo algo como, eu defendo o livre mercado e que as pessoas devem ter direitos iguais. Ninguém deve ser melhor do que ninguém perante a lei. Esse é o discurso radical da direita, né? E olha que muito esquerdista realmente acha que isso é extremamente radical, né? Tanto que o MBL é fascista. E é um discurso que o MBL defende, em geral, né? Livre mercado e direitos iguais, realmente iguais, né? Não uma pessoa tendo mais direitos que as outras. E aí, do outro lado, você coloca, né, como um discurso da esquerda radical, eu acho que o mundo seria melhor sem brancos, héteros, privilegiados. Todos eles deveriam morrer. Esse é um discurso de um esquerdista radical bem fácil de encontrar no próprio Twitter. Aí você coloca em contrapartida. Talvez o Fábio possa até fazer uma montagem. Pegar um discurso, botar em contraponto com o outro, fazendo o mesmo meme. E a resolução é a mesma. É o centrista lá olhando para aquilo e pensando, uau, os dois discursos parecem muito radicais para mim. São exatamente a mesma coisa. Eu não consigo escolher entre um e outro. E não quero compactuar com nenhum dos lados. Sou uma pessoa muito inteligente. Essa é a desonestidade do meme. Tá aqui, desmontado para quem não conseguiu entender. Mas tenho certeza que todo mundo que acompanha esse canal percebeu, né? O que esse cara tava fazendo. Enfim, pegaram isso para insinuar que isso era o que a Gabriela Prioli estava fazendo. Ao não aceitar o MBL como fascista e falar que também pode existir alguma coisa boa na direita. Então, ela é essa pessoa burra que não percebe que direita é igual a racismo e esquerda é igual a SUS. E pronto. Mas é problemático, porque assim, eu continuei a thread falando, eu duvido de verdade que o cidadão do vídeo tenha alguma ideia do que de fato seus opositores ideológicos defendem. Por que isso acontece? Porque são ensinados a sequer escutar quem está do outro lado. Não existe diálogo com fascista, afinal, não é? Em contrapartida, se eu quisesse emular um esquerdista aqui, eu vou saber argumentar em cima de praticamente qualquer pauta que eles defendem. Cota, salário mínimo, racismo estrutural, patriarcado, CLT, igualdade, aborto, assistencialismo, taxação de grandes fortunas, etc. E é exatamente isso. Podem existir pessoas dentro da direita que não saberiam explicar exatamente o que a esquerda defende. Não saberiam explicar o que é socialismo, comunismo, qual a diferença. Mas eles provavelmente têm uma ideia geral de quais são os argumentos esquerdistas. Por quê? Porque eles são muito mais cultos e esclarecidos? Muitas vezes sim, mas nem sempre. Simplesmente eles assistem televisão e recebem o discurso da esquerda na sua cara. Eles vão para a sala de aula e recebem o discurso esquerdista
empurrado goela abaixo. Eles vão para a faculdade e o professor tá lá espalhando o discurso esquerdista e tentando colocar, enfiar dentro da cabeça deles. Eles vão assistir um filme e tem lá o discurso esquerdista novamente sendo apresentado de várias formas diferentes. Vão assistir uma série. Então, o discurso da esquerda está em todos os lugares. A gente não tem como fugir. A gente não tem como não saber o que é o feminismo. Pelo menos o que diz defender o feminismo. O tempo inteiro isso é jogado na nossa cara. Por isso que a direita, no geral, conhece melhor os argumentos da esquerda. No geral, sabe o que a esquerda pelo menos acha que defende. O contrário não acontece. Um esquerdista, ele não se depara naturalmente com o discurso liberal. Não se depara naturalmente com alguém defendendo o livre mercado, defendendo a liberdade plena de expressão, dando os argumentos e explicando por que defende isso. Então, eles nem sabem, eles não fazem ideia. Tem realmente muito esquerdista que acha que a direita só está defendendo os interesses dos ricos, milionários, das elites, dos brancos privilegiados. Que é só isso. Que esse é todo o argumento. Eles acham que mesmo o pobre lá da periferia, que é de direita, porque eles até falam, pobre que defende discursos de direita é como a barata defendendo um inseticida, né? A mulher que é antifeminista é a barata que está militando pelos inseticidas, pelo chinelo, por qualquer coisa que vai destruir a existência delas. Não é nada disso, cara. Eles não fazem ideia. Eles realmente não sabem, porque eles não param para escutar, porque eles são incentivados dentro do próprio movimento a não ouvir o que o outro lado tem a dizer. Como aquele próprio cara falou. Eles não querem ser honestos, eles querem só negar tudo. Negar qualquer argumento da direita e desenhar, pintar um monte de estereótipos, colocar todo tipo de rótulo possível para a partir daí falar: eu não converso com machista, eu não converso com racista, não converso com fascista, não converso com extremista, porque sempre o extremista é do outro lado. Então ele não conversa, ele não escuta, ele não entende, ele não quer entender. Porque no momento em que ele parar para fazer isso, ele deixa de ser de esquerda. Na maior parte dos casos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like se você assistiu até o final. E deixa um comentário também, agora que você assistiu o vídeo inteiro, dá a sua opinião, porque o comentário também ajuda no engajamento. Tudo isso é muito importante. Compartilha o vídeo também, pega o link lá, manda no seu grupo do WhatsApp, posta no seu Facebook, posta nas suas redes sociais, manda para os seus amigos para que mais pessoas possam ver este belíssimo conteúdo. Me ajuda muito. E é claro, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e assim você continua acompanhando os próximos vídeos que eu lançar. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o fim. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição. Eu já não vejo o fim chegar e as nossas vozes vão calar.